Pessoal, nossa terceira aula sobre Idade Média, agora eu quero entrar no fator cruzadas. Lembra que eu falei para vocês que cruzadas é o processo de início de declínio do período medieval? E vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, o que são as cruzadas? A definição crua, né, simples, de cruzada é o quê? É um movimento militar de caráter religioso. Ponto. Então o que acontece? Uma prova não vai perguntar para vocês sobre quantas cruzadas existiram, nem mesmo vão pegar muito nas diferenças entre uma cruzada e outra. Por quê? Porque mesmo os autores dentro do campo da história medieval não chegam a um consenso de quantas cruzadas foram. Porque, por exemplo, tem autor que trabalha, quando vai pensar as cruzadas na Idade Média, somente com as expedições que foram até o Oriente Médio, né, ou que buscaram chegar até Jerusalém, por exemplo. Tem outros autores que consideram a Guerra de Reconquista, que é quando os cristãos expulsam os muçulmanos da Península Ibérica, como parte das cruzadas. Até porque durante a Segunda Cruzada, alguns cristãos ali da Inglaterra já pararam na Península Ibérica, depois rumaram para o Oriente Médio. Tem autores que vão colocar até mesmo movimentos que caçavam hereges, como por exemplo os movimentos que vão caçar os cátaros e os albigenses, como cruzadas também, tá? Então assim, a definição de cruzada, ela é muito ampla. Eu vou trabalhar aqui com vocês com a definição que é a que mais aparece nas provas, que é a definição de um movimento militar, claro, com fundo religioso, mas com destino a Jerusalém, tendo chegado lá ou não. Então, primeira característica que é fundamental da cruzada, foi uma ordem do Papa, ponto. Né? Ou melhor dizendo, foi uma convocação do Papa. Mas qual que é a principal característica dessa convocação? Ela foi uma convocação universal. O que eu quero dizer com universal? Que não era apenas para os nobres, mas sim para todo cristão que quisesse ter os seus pecados perdoados. Ou seja, o que dizia lá na bula do Papa que chamou pelas cruzadas, né? Lá no Concílio de Clermont. O Papa falou o seguinte, que todo cristão que perecesse, ou seja, que morresse, na tentativa da reconquista de Jerusalém, teria seus pecados perdoados. Ou seja, interpretou-se a partir daí que até mesmo se o cristão, né, morresse no caminho, ele já estava tentando e, consequentemente, ele teria os seus pecados perdoados. Então tudo isso vai levar a um fenômeno que é fundamental para a gente entender esse processo de declínio da Idade Média, que é agora o grande fluxo populacional que se instala na Europa a partir daí. Porque vejam só, eu até posso dividir assim, né? Olha, primeira cruzada, 1096, segunda cruzada, 1147, terceira cruzada, 1189, mas não quer dizer que os exércitos se reunissem todos e partissem apenas nessas datas. A partir do momento, a partir lá do Concílio de Clermont, né, que o Papa Urbano II chamou as cruzadas, a gente vai ver que pessoas da Europa toda começam a se deslocar de forma contínua para a região do Oriente Médio. Tanto que vão ser fundadas aquilo que nós vamos chamar de rotas de peregrinação. Então era muito comum que, claro, né, os senhores feudais, os nobres, juntavam seus homens e iam. Mas também servos, camponeses, né, pessoas que de repente resolvessem ir para lá, simplesmente partissem sozinhas ou em pequenos grupos, ou e aí iam se juntando a outras pessoas no caminho, e com destino principalmente ao reino do Acre e à ilha de Chipre, para ali tentar se juntar a um exército maior e fazer então a tentativa de invasão. Tanto que uma das causas das cruzadas não terem dado certo era exatamente essa desorganização dos exércitos cristãos. Então qual é o resultado desse fenômeno, gente? Ao longo dessas rotas de peregrinação, porque imaginem vocês, né? Um cara que sai lá do norte da França para ele chegar na Itália, tá? Tô falando na Itália, nem lá no Oriente Médio. Ele poderia levar 6 a 8 meses na Europa. Então, ao longo dessas rotas de peregrinação, começam a surgir espaços que ofereciam uma espécie de serviços para esses peregrinos. Que tipo de serviço que eu tô falando? Lugar para comer, lugar para dormir, ou seja, uma nova realidade que começa a gerar uma economia que é desvinculada da terra. Desvinculada no sentido, claro, de gerar riqueza, né, gente? Que para produzir comida precisa da terra, óbvio, eu sei. Mas no sentido que não depende mais daquela estrutura feudal. Esses espaços que começam a surgir, ou então que começam a revitalizar as poucas cidades que haviam na Idade Média, são os espaços que nós chamamos de burgos. Que aí nós estamos vislumbrando o início de um fenômeno fundamental dos séculos XII e XIII, que é o renascimento comercial e urbano. Porque junto com essas peregrinações,
começam a haver os primeiros contatos com o mundo árabe islâmico e começam a vir também novidades para a Europa. Que novidades são essas? Novos produtos, novos aromas, novas comidas. É no contexto das cruzadas que os europeus passam a ter contato com aquilo que nós chamamos de especiarias, por exemplo, e toda uma nova série de tecnologias. Não vamos esquecer que quando os europeus chegam no Oriente Médio, os muçulmanos já tinham desenvolvido toda a base daquilo que nós temos hoje como conhecido como sistema bancário. Essa ideia de banco, de poupança, empréstimo a juros, a própria ideia do juro composto, a ideia, vejam só, do cheque. Não sei se vocês sabem, né? Mas o que é o cheque? O cheque, hoje ninguém mais usa, mas vocês sabem o que é, né? O cheque era a palavra do sheik, né? Então, a base do sistema bancário ocidental é toda islâmica. Isso para dar um exemplo, né? De tudo que os europeus vão encontrar, então, no mundo islâmico. Então isso começa a gerar novos fenômenos na Europa, como eu já falei, e junto a esses novos fenômenos nós vamos perceber o quê? Uma maior difusão de tecnologias também dentro do continente europeu. Tanto que a maioria dessas tecnologias vão ser aplicadas à produção agrícola. Então, por exemplo, o arado de ferro começa a se popularizar, a cangalha dos bois, né? Antes se prendia o arado no pescocinho do boi aqui, agora eles começam a prender como se fosse no ombro do boi. Boi não tem ombro, né? A paleta aqui. Mas enfim, então tudo isso leva também a uma maior produção de alimentos. Então agora vejam, ao longo, tá, gente? A gente tem que lembrar que são processos de séculos, né? Um século e meio, 2 séculos, 3 séculos. Nós temos um aumento na produção de alimentos, com uma melhor tecnologia, ou seja, demanda menos pessoas, e você começa a ter então um excedente populacional nos feudos, que vai levar ao quê? Que leva a uma tímida, mas existente, migração das pessoas do feudo para esses novos espaços urbanos que estão surgindo paralelamente. Um êxodo rural, a gente pode colocar assim. Tanto que nesses novos espaços urbanos vão começar a surgir outras estruturas que vão começar a ser a base daquilo que mais tarde nós vamos ter como capitalismo. As guildas, que são então ali uniões, né, de artesãos. Por exemplo, você tinha numa determinada cidade a guilda dos sapateiros, a guilda dos tecelões, ou seja, artesãos que se juntavam para conseguir material mais barato, para proteger os seus segredos de produção, para regular o preço também, assim como também as ranças. O que eram as ranças? As ranças eram uniões de cidades que muitas vezes se juntavam para quê? Para fazer uma espécie de vaquinha, né? Para contratar exército, para montar caravanas comerciais, que mais tarde também vão dar origem a alguns estados e países. Só que ao mesmo tempo que isso vai trazendo transformação para a Idade Média, isso também vai trazer outros problemas, porque essas cidades começam a crescer, as pessoas, como eu falei, né, começam a deixar o campo, só que as tecnologias desse período, elas não são necessariamente renováveis, né? Vai ter um ponto em que elas vão encontrar uma espécie de estagnação no seu crescimento. Os europeus, nesses 2, 3 séculos de crescimento, eles vão fazer o quê? Vão derrubar bosques, vão assorear pântanos, vão maximizar a sua produção alimentícia. Entretanto, como eu falei, né, novamente, tem um teto, porque não existe ainda um pensamento científico de desenvolvimento, de progresso, aquela coisa toda, então há um limite ali, junto com, no século XIV principalmente, invernos extremamente rigorosos, que vão trazer qual fenômeno agora? O fenômeno da fome para a Europa, certo? Então começa a se desenhar no século XIV grandes carestias, grandes baixas na produção alimentícia, com isso um grande enfraquecimento da saúde das pessoas, abrindo as portas para um outro problema que vem do Oriente, a famosa peste, né? Também chamada de peste negra, mas a gente sabe hoje que é a peste bubônica. Aí vejam só, nesse século XIV existe aquilo que nós chamamos de a crise do século XIV. E nessa crise do século XIV, que marca o fim da Idade Média, vamos colocar assim, ó, nós temos que começar a vislumbrar os processos que vão se consolidar na Idade Moderna. Porque depois da Idade Média vem a Idade Moderna. Então vejam só, a fome e a peste, elas vão trazer o quê? Além da mortalidade, claro, esse processo todo, né? Mas vão trazer um grande processo de desagregação dos feudos. Porque nos feudos não tem mais comida, tá tendo doença, os servos começam a fugir dos feudos, a produção alimentícia, né, cai ainda mais, a gente vai ver que os nobres não conseguem mais fazer a manutenção das suas propriedades e começam a fazer o quê?
a recorrer a poderes superiores. E quem é o poder superior dos nobres? O rei. Eles começam a passar as suas responsabilidades para as monarquias. Junto a isso tudo, nós temos um grande conflito que está envolvendo uma parcela significativa da Europa, a famosa Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453, que não é uma guerra só, são várias guerras, mas que hoje os historiadores chamam de a Guerra dos 100 Anos. Então o caso da França é muito emblemático nisso, porque a França está em guerra com a Inglaterra, certo? Nesse conflito da Guerra dos 100 Anos. Antes, como é que era feita a guerra? Cada nobre ia lá e tentava lutar, aquela coisa toda. Então o rei da França, ou no caso os reis da França, porque ao longo de um século, afinal de contas, começam a concentrar os exércitos e as terras sob o seu comando para ser mais efetivo na guerra. Esse processo, tanto de concentração de poder militar, como também de desagregação das unidades feudais, vai começar a abrir espaço para o sistema político da Idade Moderna, que é o quê? O absolutismo. Então, na Idade Média, os reis tinham muito mais poder simbólico do que poder prático, mas agora eles começam a ganhar, junto com o poder simbólico, o poder prático também. Lembra que eu falei para vocês lá na segunda aula? O que é poder na Idade Média? Poder na Idade Média é terra e exército. Os reis começam a concentrar terras e exército, e aquela nobreza começa a transitar ao redor do rei também de forma simbólica. Tanto que a gente vai ver o desenrolar desse processo que está iniciando aqui lá na Revolução Francesa. Quando nós temos a Revolução Francesa, nós não temos aquela nobreza parasitária que ficava lá só puxando o saco do rei e vivendo às custas do Estado. Esse processo lá do século XVIII, ele está iniciando aqui no século XIV. E junto a isso, nós temos também o impacto simbólico disso tudo. Porque vejam só, gente, guerra, fome, peste, morte. O que nós temos aqui? Nós temos os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, nós não temos? Então até mesmo a igreja também vai ser questionada, porque vamos lembrar que a peste, ela passa a ser vista como uma espécie de castigo divino. Aí o pessoal corre para a igreja e fala assim, Deus está castigando a gente. E agora o que a gente faz? E a igreja não tem respostas. E frente a todo esse processo de desagregação do século XIII e XIV, do período medieval, a igreja também vai se corrompendo cada vez mais. Principalmente onde? Principalmente na cobrança daquilo que nós conhecemos como indulgências. Então esse processo de aprofundamento da corrupção da igreja abre espaço para outro fenômeno típico da Idade Moderna, que é a Reforma Protestante. E junto com esse processo de desagregação, de corrupção da igreja e de contato com a tecnologia do mundo islâmico, nós temos o quê? O Renascimento também. Então esse fim de Idade Média traz consigo, claro, o nascimento da Idade Moderna, que é da desagregação do poder, ou mesmo da organização feudal, a desagregação da economia agrária e o surgimento e o crescimento e a consolidação daquilo que nós vamos conhecer por burguesia. Porque aí o comércio também começa a aflorar, a se desenvolver cada vez mais, e o comércio começa a se tornar uma necessidade. Tanto que daí, a partir dessa necessidade, o que nós vamos ter? Projetos estatais em busca de novas riquezas e novas rotas comerciais, que são as famosas navegações da Europa, que antigamente nós chamávamos, de grandes navegações, mas hoje nós chamamos de expansão marítima europeia. E tudo isso é fruto desse processo, como eu já falei, de desagregação, que vai ficar mais claro nas nossas aulas sobre Idade Moderna, quando nós formos debater cada um desses elementos, certo? Mas então, para a Idade Média, é importante a gente entender isso, que o fim da Idade Média, obviamente, tem que trazer o nascimento da Idade Moderna, que dentro disso tudo é mais um grande processo de transição. Certo, queridas e queridos? Sobre Idade Média, por enquanto é isso, Não esqueçam de mandar suas dúvidas, a gente trazer para o debate, aquela coisa toda, e a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.